Meu nome é Samuel. Tenho 82 anos. Passei 50 anos da minha vida acreditando em um mito completo sobre como o mundo vai acabar. Passei décadas sentado em bancos de igreja, ouvindo homens de terno me dizerem exatamente quem o anticristo seria. Todos eles diziam exatamente a mesma coisa, mas eles estavam errados. Deixe-me contar o que descobri. Quero falar com você sobre o ditador final. Quero falar sobre o homem que mergulhará esta terra nos 7 anos mais sombrios da história humana. Eu sempre pensei que ele seria um político europeu astuto. Pensei que ele surgiria de um império romano revivido. Foi isso que todos os livros e filmes populares me disseram. Eu não sabia na época, mas estava perdendo as peças mais importantes do quebra-cabeça. Decidi parar de ouvir as teorias populares e começar a ler as palavras hebraicas reais em minha Bíblia. Descobri uma verdade chocante que a maioria das pessoas ignora completamente. Você não pode parar de assistir a este vídeo, porque precisa saber exatamente quem está vindo. O cenário está sendo montado no Oriente Médio agora mesmo. A armadilha está sendo preparada. Sou um velho e sei que meu tempo é curto, mas você pode estar aqui quando o tratado for assinado. Você precisa ouvir isso. Veja bem, comecei minha busca no livro de Daniel. Aprendi que para entender os tempos do fim, eu tinha que entender uma profecia muito curta. Ela tem apenas 4 versículos. Está em Daniel, capítulo 9. É chamada de As 70 Semanas. Li os versículos 24 ao 27 repetidamente. Percebi que esta era a espinha dorsal absoluta de toda a profecia bíblica. Sem esses 4 versículos, estaríamos completamente perdidos. Deixe-me explicar o que aprendi sobre a linha do tempo. Li o versículo 25. Dizia que, desde o momento em que o decreto foi dado para reconstruir a cidade de Jerusalém, até que o Messias se revelasse oficialmente, haveria 69 semanas. Procurei a palavra hebraica para semanas. A palavra é Shabua. Aprendi que ela simplesmente significa um período de 7. Neste contexto específico, significava 7 anos. Portanto, 69 períodos de 7 anos são exatamente 483 anos. Fiz as contas em um bloco de notas amarelo na mesa da minha cozinha. Calculei 483 anos proféticos. Isso dá exatamente 173.880 dias. Li meus livros de história. Aprendi que o decreto para reconstruir Jerusalém foi dado em 14 de março do ano 445 a.C. Contei os dias para frente. A data caiu em 6 de abril do ano 32. Esse é o dia exato em que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho. Senti um calafrio percorrer meus braços. A matemática era absolutamente perfeita. Então li o versículo 26. Dizia que após as 69 semanas, mas antes da 70ª semana, 2 eventos massivos aconteceriam. Primeiro, o Messias seria cortado, mas não por si mesmo. Eu sabia que isso significava Jesus sendo crucificado pelos meus pecados. Segundo, a cidade de Jerusalém e o santuário seriam completamente destruídos. Eu sabia pela história que os romanos destruíram o templo no ano 70. Percebi que havia um longo intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana. Perguntei a mim mesmo quanto tempo esse intervalo duraria. Estudei o cativeiro babilônico. Aprendi que os judeus deviam a Deus uma enorme dívida de servidão. Calculei essa dívida. Descobri que ela terminou em 14 de maio de 1948. Sabe o que mais me surpreendeu? Esse é o dia exato em que o Israel moderno se tornou uma nação soberana novamente. Soube naquele momento que somos a geração final. O relógio começou a tic-taquear novamente. Li o versículo 27. Ele diz que a 70ª semana final começa quando o anticristo negocia um tratado de paz de 7 anos com Israel. Esse período de 7 anos é a tribulação.
Exatamente no meio desses 7 anos, ele quebrará o tratado. Ele entrará no templo judeu reconstruído. Ele se assentará no propiciatório e se proclamará Deus. Ele começará a massacrar o povo judeu. Esta é a abominação da desolação. Jesus finalmente retornará ao fim desses 7 anos para detê-lo. Uma vez que entendi essa linha do tempo, soube que tinha que descobrir exatamente quem esse homem seria. Preciso contar sobre o mito popular em que eu costumava acreditar. Fui ensinado que o anticristo seria um europeu. Pensei que ele seria um italiano surgindo de um novo império romano. Toda essa teoria baseia-se em um único versículo. É Daniel, capítulo 9, versículo 26. Diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Li esse versículo 100 vezes. A lógica parecia muito simples. O príncipe que há de vir é o anticristo. O povo desse príncipe são aqueles que destruíram o templo. A história diz que o Império Romano destruiu o templo no ano 70. Portanto, o anticristo deve ser romano. Acreditei nisso por 50 anos, mas comecei a cavar mais fundo. Olhei para o texto original em hebraico. Olhei atentamente para a palavra povo. Ela é traduzida da palavra hebraica am. Aprendi que esta palavra específica se refere a um grupo étnico específico. Refere-se a uma raça de pessoas que compartilham a mesma língua, a mesma cultura e a mesma religião. Li o livro de Gênesis, capítulo 11. Li sobre a Torre de Babel. Deus disse que o povo, am, é um, e todos têm uma mesma linguagem. Ele usou a mesma palavra exata, am. Percebi algo enorme. Daniel estava nos dizendo exatamente de qual grupo étnico o anticristo viria. Ele não estava nos dizendo o nome da nação ou do império. Se Daniel quisesse nos dizer a nação específica, ele teria usado a palavra hebraica goi. Se ele quisesse nos dizer o império específico, ele teria usado a palavra hebraica memlica. Mas ele não usou. Ele usou a palavra am. Ele queria que olhássemos para a linhagem e a etnia. Deixe-me explicar por que isso importa. O Império Romano era imenso. Olhei para mapas históricos. Ele se estendia da Espanha até o Iraque. Cobria o norte da África. Era mais diverso do que a América é hoje. Apenas dizer que o Império Romano destruiu o templo não nos diz absolutamente nada sobre a etnia real dos homens que o incendiaram. Fui à biblioteca e estudei os registros militares romanos do primeiro século. Aprendi que a antiga República Romana usava soldados italianos. Mas à medida que o império crescia, eles não conseguiam encontrar homens italianos suficientes para preencher as fileiras. César Augusto mudou as regras. Ele fez com que as províncias locais fornecessem os soldados para as legiões estacionadas naquelas áreas. Pesquisei as 5 legiões romanas exatas que o general Tito usou para cercar Jerusalém e destruir o templo no ano 70. Li sobre a 5ª legião da Judéia. Ela era composta por árabes e sírios. Li sobre a 10ª legião, a 15ª legião e a 3ª legião da Síria. Elas eram inteiramente compostas por homens sírios. Li sobre a 12ª legião da Ásia Menor. Ela também era composta majoritariamente por soldados sírios. Coloquei a cabeça entre as mãos. A vasta maioria dos soldados que realmente incendiaram o templo não eram italianos de Roma. Eram sírios e árabes. Eram do Oriente Médio. Eu sabia exatamente o que isso significava. O povo do príncipe que há de vir era do Oriente Médio. Portanto, o anticristo não será um político europeu em um terno sob medida. Ele será um muçulmano que subirá ao poder em algum lugar no Oriente Médio. Li os profetas do Antigo Testamento novamente. Vi Isaías e Miqueias chamarem repetidamente o ditador do fim dos tempos de o Assírio. Estava bem ali na minha frente o tempo todo. Quando conto essa verdade às pessoas, elas sempre discutem comigo. Outros homens da minha idade balançam a cabeça. Eles sempre lançam a mesma objeção na minha cara. Eles me apontam o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4.
Paulo escreve que o anticristo se oporá e se levantará contra tudo o que se chama Deus. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Honestamente, meus amigos dizem, Samuel, nenhum muçulmano jamais afirmaria ser Deus. O Islã ensina que existe apenas um Deus, e Alá é o seu nome. Se um homem muçulmano se levantasse e dissesse que era Deus, os outros muçulmanos o executariam imediatamente por blasfêmia. Por muito tempo, pensei que eles tinham um argumento muito bom. Senti-me confuso. Achei que o anticristo tinha que literalmente parar diante de um microfone e dizer as palavras: Eu sou Deus. Mas pesquisei no dicionário grego. Procurei a palavra traduzida como proclamando ou mostrando-se. Ela vem da palavra grega apodeiknimi. Aprendi que ela não significa necessariamente falar verbalmente ou dizer palavras em voz alta. Significa demonstrar por meio de suas ações e comportamentos. Significa declarar um fato pela maneira como você age. Pensei em Jesus. Estudiosos muçulmanos sempre argumentam que Jesus nunca chegou e disse a frase exata, Eu sou Deus. E eles estão certos. Ele não usou essas palavras exatas, mas Jesus demonstrou que era Deus por suas ações diárias. Ele aceitou a adoração de pessoas que caíram aos seus pés. Ele olhou para homens paralisados e perdoou seus pecados, algo que apenas Deus tem autoridade para fazer. Ele chamou Deus de seu próprio Pai, o que deixou os fariseus furiosos, porque isso o tornava igual a Deus. Ele se chamou de Eu Sou, provando que era onipresente antes mesmo de Abraão nascer. Jesus demonstrou sua divindade. E aqui está o que eu não entendia antes, mas entendo perfeitamente agora. O que cristãos e judeus consideram atributos exclusivos de Deus, os muçulmanos não consideram. Se um homem afirma ser absolutamente sem pecado e completamente infalível, um judeu ou um cristão sabe que esse homem está afirmando ser Deus. Porque apenas o Deus da Bíblia é perfeito. Mas a escatologia islâmica ensina algo inteiramente diferente. Estudei as profecias deles. Aprendi que eles estão esperando por uma figura messiânica chamada Al-Mahdi. Os muçulmanos acreditam que o Mahdi receberá duas coisas específicas de Alá. Eles acreditam em uma doutrina chamada Tahara, que significa purificação completa. Eles acreditam que ele será feito puro e inteiramente sem pecado. Eles também acreditam em uma doutrina chamada Isma, que o torna completamente infalível e incapaz de cometer erros. Quando este ditador final chegar ao poder, ele afirmará ser o salvador sem pecado e infalível de todo o mundo. Ele liderará uma revolução global para estabelecer a lei Sharia. Ele matará qualquer um que não se submeter. Da minha perspectiva como cristão, um homem sentado em um templo, afirmando ser o Salvador sem pecado e infalível, está demonstrando ações que pertencem apenas a Deus. Ele está cumprindo a profecia de Paulo perfeitamente. Mas, de uma perspectiva muçulmana, ele não está cometendo blasfêmia nenhuma. Ele está apenas agindo como o Mahdi profetizado por eles. Tudo se encaixa como uma chave e uma fechadura aterrorizantes. As pessoas sempre trazem uma segunda objeção. Elas me apontam o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Diz que o anticristo se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus. Meus amigos me dizem que isso deve incluir Alá, então ele não pode ser muçulmano. Eu disse a eles que precisam ler o contexto inteiro. Continuei lendo até o versículo 38. Ele dá uma exceção muito específica. Daniel escreve que ele se engrandecerá sobre tudo, mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas. Ele honrará um Deus que seus pais não conheceram, com ouro e prata. Procurei o significado de Deus das fortalezas, ou Deus das forças. No idioma hebraico original, significa literalmente o Deus da guerra, o Deus da violência ou o Deus das fortificações. Pensei nas notícias que assisto na minha televisão toda noite. O Islã,
Afirma ser uma religião de paz, mas só é pacífica se você se submeter a ela. Se você não se submeter, eles acreditam que têm o mandato de matá-lo. Eu vi os homens gritando nas ruas. Ouvi seus louvores violentos. Percebi que o Deus da jihad, o Deus da submissão violenta, combina perfeitamente com o Deus das fortalezas. O anticristo se exaltará sobre todas as outras religiões, mas ele imporá brutalmente a adoração deste Deus violento da guerra. Mas há outra pista que me convenceu completamente. O versículo 37 diz que ele não terá absolutamente nenhum respeito pelo Deus de seus pais. Olhei para a palavra hebraica usada para Deus nessa frase específica. A palavra é Elohim. É o substantivo plural usado em todo o Antigo Testamento para descrever o único Deus verdadeiro da Bíblia, o Deus triuno, Yahvé. Daniel está declarando claramente que o anticristo rejeitará o Deus da Bíblia. Ele rejeitará o Deus de seus próprios pais. Eu costumava ficar confuso com isso. Pensava, Samuel, se este homem é um árabe muçulmano, por que Daniel chamaria o Deus da Bíblia de o Deus de seus pais? Abri o livro de Gênesis, estudei a árvore genealógica de Abraão. Todos sabemos que Abraão é o pai da nação judaica através de seu filho Isaque. Mas Abraão também é o pai das nações árabes. Quando Sara não podia ter um filho, ela deu Agar a Abraão. Agar deu à luz Ismael. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura. Ela teve filhos como Midian, que se tornaram os pais das tribos beduínas na Arábia Saudita. Percebi algo profundamente importante. Cada um daqueles primeiros filhos adorava o Deus de Abraão. Isaque adorava Elohim, mas Ismael também adorava Elohim. Os filhos de Quetura adoravam Elohim. Abraão criou toda a sua casa para servir ao único Deus verdadeiro que se revelou a ele. Portanto, se o anticristo é um descendente de Ismael, um árabe do Oriente Médio, o Deus de seus pais antigos era, na verdade, Elohim. Era Yahvé. Mas Daniel diz que ele rejeitará o Deus de seus pais. Ele rejeitará o Deus verdadeiro que Abraão e Ismael originalmente adoravam. Em vez disso, ele se voltará e honrará um Deus completamente diferente, um Deus violento das fortalezas que seus pais antigos nunca conheceram. Quando juntei todas essas peças na mesa da minha cozinha, minhas mãos começaram a tremer. A prova era avassaladora. O anticristo não será um europeu de fala mansa vindo de Roma. Ele será um ditador radical do Oriente Médio. Ele será um assírio que afirma ser o Mahdi sem pecado. Ele vai impor uma religião global e violenta de guerra. E ele vai massacrar qualquer um que se recusar a se curvar ao seu sistema. Estou compartilhando esta verdade pesada com você hoje, porque o cenário está totalmente montado. Observo a política global mudando. Vejo a América perdendo sua independência energética. Vejo o mundo tornando-se totalmente dependente do Oriente Médio para petróleo e energia mais uma vez. Sei que isso não é coincidência. Sei que o Oriente Médio é o centro absoluto do relógio profético. Todos os olhos estão sendo forçados a olhar para Jerusalém e para as nações vizinhas. Tenho 82 anos e acredito que a maioria da igreja está dormindo profundamente agora. As pessoas acham que têm muito tempo. Acham que podem apenas esperar para ver o que acontece. Mas deixe-me dizer a verdade absoluta. Há uma diferença enorme entre o arrebatamento e a segunda vinda. Podemos calcular o dia exato da segunda vinda, uma vez que aquele tratado de paz de 7 anos for assinado. Mas não podemos calcular o arrebatamento. Ele vai acontecer num piscar de olhos, como um ladrão na noite. Vai acontecer antes que o pior do horror comece. Se você for deixado para trás para enfrentar este ditador do Oriente Médio, você enfrentará um pesadelo violento. Se você se recusar a receber a marca dele ou adorar a imagem dele, você será caçado e morto. Os últimos 3 anos e meio serão um literal banho de sangue nesta terra. Você não quer estar aqui para ver o Deus das fortalezas desencadear sua ira.
Quero que você esteja absolutamente preparado para partir antes que aquela porta se feche. Há apenas um caminho para escapar. Você deve fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida neste exato segundo. Você deve acreditar que ele foi cortado pelos seus pecados, que ele morreu e que Deus o ressuscitou dos mortos. Quero que você faça uma oração simples comigo agora mesmo. Deus, eu sei que sou um pecador. Sei que meu pecado me separa de ti. Acredito que Jesus morreu para pagar minha penalidade. Quero que ele seja o Senhor da minha vida. Salva-me hoje. Se você falou essas palavras com sinceridade, você está seguro. Você está pronto. Por favor, curta este vídeo para que o algoritmo o mostre a outras pessoas que estão confusas sobre os tempos do fim. Deixe um comentário abaixo e declare que você está pronto para o retorno do Senhor. Inscreva-se no meu canal para que possamos continuar descobrindo estas profecias antigas juntos. O tempo é incrivelmente curto. Fique acordado. Permaneça fiel. Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo.